Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Que realmente em cada dia mais possamos nos encher desse louvor de Deus, dessa alegria, nos louvores de Deus, na adoração do Deus Altíssimo. Hoje lemos a parábola, uma das parábolas da figueira estéril, mas começamos lá no capítulo 13 de São Lucas, início do capítulo 13. Neste mesmo tempo contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados deste modo? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. E logo em seguida ele conta uma pequena parábola da figueira estéril. Disse-lhes também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar frutos não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando frutos nesta figueira e não a acho. Corta-a, porque ainda ocupa inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor, e lhe deitarei adubo, e talvez depois disso dê frutos, caso contrário, mandarás cortá-la. Jesus pega uma tragédia daquele tempo que havia acontecido, sobre os quais os discípulos, os apóstolos estavam comentando, e vai dizer a eles uma coisa que para eles talvez tenha sido surpresa, porque todo o sofrimento, toda a tragédia se relacionava ao pecado da própria pessoa. Ou seja, algumas pessoas morreram num prédio, desabamento de um prédio, no incêndio de um prédio. Então aquelas pessoas estavam acostumadas a pensar que aqueles que sofreram a tragédia deveriam ter um culpado muito maior do que os outros. Mas aí Jesus vai dizer, se eles sofreram esse tormento, eles não eram mais culpados, essa tragédia, eles não eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém. Então, imagina, caiu uma torre, matou 18 pessoas. Todas as tragédias que você vê e que você ouve, pessoas morrem, famílias são destruídas, bens são destruídos, há pessoas que perdem tudo, por exemplo, em enchentes, inundações. Mas há uma coisa interessante nessa passagem, é que Jesus pega pessoas que sofreram diretamente uma tragédia. Não foi um terremoto, se bem que a torre de Siloé caiu, não foi uma enchente, nada. Mas Jesus pega essas tragédias que aconteceram para dizer para eles que aquelas pessoas que sofreram diretamente a tragédia, que morreram, ou que Pilatos misturou com os seus sacrifícios, por aí também a gente vê, entre aspas, o caráter de Pilatos, que não tinha nenhum critério, não tinha
nenhum senso de valor das coisas de Deus, que toma o sangue de alguns galileus e mistura aos sacrifícios, que Jesus vai dizer: pensais vós que estes galileus foram pecadores maiores do que os outros galileus? Eu vos digo que não. Aí é um aspecto interessante, e depois, narrando a parábola da figueira estéril, ele vai dizer: plantou uma figueira na sua vinha, indo buscar o fruto, não achou, disse ao viticultor: corta esta figueira. Há anos que eu venho buscar fruto aqui e não encontro. Ela está ocupando o terreno, ela está tirando a vitalidade do terreno, ela está consumindo os adubos que eu jogo naquele terreno, no terreno da videira. Ela acabaria por, vejam bem, olha que aspecto interessante, ela acabaria por tirar todos os nutrientes da vinha e não produzia. Figueira, uma árvore muito grande, acabaria por tirar todo o adubo, os nutrientes da terra, mas não produzia fruto. Estava ali no meio da figueira, no meio do povo. Nessa parábola, Jesus pega dois aspectos importantes. O primeiro é que toda tragédia, a gente fica alheio às tragédias quando elas não nos dizem respeito, mesmo que nos compadeçamos dela, como você tem visto, ouvido pelas notícias, as tragédias que têm acontecido no nosso país. Mas você pode se compadecer, você pode tentar ajudar até, mas você não toma aquilo como sua responsabilidade. Agora Jesus vai contar essa parábola da figueira estéril, que uma grande árvore plantada no meio de uma vinha, que produzia frutos todos os anos, e ela não produzia nada, a figueira não produzia nada. Estava plantado na beira de uma vinha. Ele disse ao viticultor: era uma figueira na sua vinha, diz o versículo 6 do capítulo 13 de São Lucas. Uma figueira na sua vinha, indo buscar fruto, não achou. Então, nós que estamos fora das tragédias, ficamos fora dessas tragédias que aconteceram, como ainda que sejam tragédias sentidas no nosso país, ainda não foram conosco e não foram de tão grande extensão como, por exemplo, um tsunami, um terremoto que mata às vezes centenas e milhares de pessoas. Então, nós olhamos essas tragédias e até nos compadecemos, mas Jesus vai dizer para nós assim: nós, figueira, estamos plantados dentro de uma videira fecunda que produz fruto todos os anos. Nós fomos jogados deste mundo, entre aspas, nós nascemos como figueira no mundo, nessa vinha que dá frutos todos os anos. Essa vinha é o reino de Deus, é tudo aquilo que de bonito acontece ao nosso redor, na nossa vida. Toda a chuva que nós recebemos neste verão, que fecundou tantos pastos, que reverdeceu tantos pastos, que fortaleceu tantas culturas, toda essa chuva que nós recebemos, que faz com que a produção aumente de alimentos, até os animais produzem mais,
produz mais leite, produz mais carne para a nossa nação, para o nosso continente. Então, nós ficamos olhando, nós somos uma figueira, estamos plantados no meio de uma vinha fecunda, que dá seu fruto todos os anos. Veja, essa vinha é fecunda. O nosso sol, as nossas chuvas, o nosso solo, que é tão rico, tão abençoado, uma figueira fértil, tudo aqui nesse país grita, transborda riqueza, é uma vinha fecunda. Nossa água potável, uma riqueza imensa no nosso país, o nosso lençol aquífero, nosso Guarani, e de tantos outros lugares em que brotam águas puras, águas saudáveis. Tudo aqui produz anualmente muitos frutos. A natureza produz frutos aqui. E nós somos essa figueira. E Jesus, cada ano, vem buscar fruto nessa figueira que somos nós. Cada ano Jesus vem aqui, olha para você e para mim, e olha os frutos que produzimos no meio dessa riqueza imensa, dessa vinha fértil, produtiva, abundante, generosa da parte de Deus. Vejam esse país, que maravilha, que vinha fecunda, produz todos os anos frutos para que todo esse povo tenha com que comer, tenha com que se alimentar, e às vezes até com que se enriquecer. Nós estamos dentro de uma vinha fecundadíssima, fecundíssima, de uma capacidade de produção imensa. O nosso clima, veja que preciosidade o clima do nosso país. Tudo produz, chove nos tempos certos, vem frio na hora certa, vem as chuvas na hora certa. Cada tempo se planta uma cultura e aquilo vem abundante. Agora nós estamos plantados no meio dessa vinha fecunda. A felicidade que nós temos de vivermos nesse país, nós somos agora a figueira. Jesus vai falar agora sobre nós, daqueles galileus que foram mortos, quando Pilatos pegou o seu sangue e misturou com os sacrifícios. Depois da torre de Siloé, que 18 pessoas morreram, 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Você acha que eles foram mais culpados que os outros? Não, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Então nós, eu e você, somos essa figueira, uma figueira estéril. Nós absorvemos, nós nos alimentamos de todo a seiva, de todo o nutriente que dá nesse solo riquíssimo e não produzimos frutos. Então Jesus agora vai dizendo, a gente não tem nenhum mérito de não sermos destruídos por catástrofes. Mas aqui ele dá um tempo, mas se vocês não se arrependerem, perecereis todos do mesmo modo. Jesus pede o nosso arrependimento. Jesus quer o nosso arrependimento, olhando para a riqueza que nós temos, a riqueza que está ao nosso redor. Mesmo que você tenha algum problema de saúde, a gente volta a dizer aqui, 13 milhões ou 15 milhões de desempregados neste país, e a igreja vazia. O que é isso? Uma figueira plantada aqui e não dá fruto. Pessoas que têm tempo disponível
para louvar, para rezar, para agradecer, para engrandecer a Deus, para pedir a conversão de todos nós, de toda esta terra de Santa Cruz, abençoada no seu, entre aspas, descobrimento, mas de qualquer forma abençoada porque viram a maravilha. Ainda hoje via uma reportagem, o paraíso é aqui, quando descobriram o Brasil, o pessoal que veio aqui, que o paraíso é aqui. Mais uma lembrança de que nós vivemos neste paraíso, nesta vinha fecunda, mas não produzimos frutos. Estamos vivendo nesse país, arrancando todos os frutos desta terra, todos os bens que ela gera, que ela produz, essa vinha maravilhosa, presente magnífico de Deus. Não é à toa que todas as nações do mundo ficam de olhos arregalados, cobiçando partes de nosso país. Essa vinha fecunda em nós, figueira estéril no meio de um terreno tão fecundo, no meio dessa vinha tão maravilhosa, tão abençoada por Deus. Volto a dizer, 13 milhões de desempregados, e você vai numa missa durante a semana, às vezes 10, 15, 20 pessoas, 50, desempregados, sem fazer nada o dia todo, mas não se volta para Deus. Uma figueira que absorve toda a riqueza desse país, dessa vinha, e não produz nada para Deus, não produz o grande louvor a Deus, o dom da sua vida, da sua visão, da sua saúde, da sua capacidade mental, física, intelectual. Você vê pessoas fazer coisas magníficas. Às vezes você vê um programa de televisão, uma pessoa faz coisas extraordinárias, precisa muitos anos praticando para fazer aquilo, e a pessoa não produz nada para Deus, uma figueira estéril. Pessoas que mostram tanta capacidade intelectual, física, não produz nada para Deus, uma figueira estéril, não louva, não agradece, não bendiz, não canta a misericórdia e a bondade de Deus no seu meio, na sua casa, entre os seus. Vejam, imaginem você, todas as pessoas de nossa cidade, todas as pessoas da sua cidade, reservando 1 ou 2 horas do seu dia para se reunir em comunidade e louvar a Deus, para estar presente numa celebração, estar ali adorando o corpo e sangue de Jesus, a mais fértil das videiras. Jesus vai dizer aqui de uma figueira que estava numa vinha, mas ele próprio vai se comparar a essa videira fecunda que produz uma seiva que nos alimenta até a vida eterna. E as figueiras deste mundo não produzem nada para o mundo, e nós não produzimos, não queremos e não recusamos essa seiva da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Jesus nos convida a nos alimentarmos, a bebermos desta seiva eterna, dessa seiva verdadeira. Nós que somos figueira estéril e vivemos no meio de uma vinha fecunda, a mais fecunda de todas as vinhas, o próprio Jesus dando a sua vida. Eu sou a videira, vocês os ramos. Olha o convite de Jesus. Acima de todo o fruto que você possa produzir, ainda que você seja uma figueira que dê poucos frutos, frutos aleatórios, um ou outro,
Como essas plantas, às vezes, a gente vê que não carregam, o fruto não carrega. Imagine uma mangueira que não carrega de mangas. Quem viveu em comunidades rurais sabe o que é ver uma mangueira produzindo frutos, aquilo carrega. Agora, vez ou outra, você vê uma árvore que pegou uma praga, foi atacada por alguma praga, que não produz fruto, uma árvore imensa que não produz frutos. Assim também Jesus vai dizer, a praga do mundo que nós nos envolvemos tanto, que impede que nós produzamos frutos. Uma pessoa produz um fruto uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Algumas poucas, compare-se, por exemplo, com a mangueira. Algumas poucas mangas, algumas poucas laranjas, durante um ano todo, e nós estamos ali absorvendo toda a vida que nós recebemos de Deus, essa figueira que toma toda a vida ao nosso redor e não produz nada. Esse é o grande convite de Jesus no dia de hoje, produzir frutos para Deus, estar unidos a essa videira verdadeira, essa figueira verdadeira, nós podemos dizer aqui, e dela recebermos a seiva da vida eterna, a seiva que produz frutos eternos. E como haveremos de produzir frutos eternos? Nos ligando a essa videira verdadeira, já não daremos frutos. Uma videira, uma figueira, uma mangueira, por exemplo, não dá fruto para si mesma. É claro que algumas daquelas mangas caindo no chão, apodrecendo, se misturando à terra, vão ajudar a fecundar a terra. Mas quem já viu uma videira não visitada, ou uma mangueira abandonada num lugar ermo, num lugar que não vai ninguém, aquilo tudo apodrece. Acaba se enchendo de bichos, de parasitas, e os parasitas que vieram a ela acabam por destruir a própria planta, a própria mangueira, se você pensar assim. Aquilo tudo fica podre, mal cheiroso, se enche de moscas. E esses frutos que não foram recolhidos acabam por contaminar. Assim também, se você produz fruto, não é para si. Se nós estivermos unidos a essa videira, o convite de Jesus, para que produzamos frutos, essa árvore, essa figueira que é estéril, produza frutos para os outros. É o nós, o Pai nosso que estás no céu, é o venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vejam a visão comunitária, a visão fraterna, a visão fraterna que Jesus tem para cada um de nós e que quer que nós a tenhamos também, a visão fraterna. Eu sou a figueira estéril. E Jesus vai dizer para o viticultor: corta, porque ela ainda ocupa inutilmente o terreno. Tantas pessoas vivem ocupando inutilmente a vida dessas pessoas, o espaço do mundo, sem produzir nenhum fruto. Mas o viticultor responde: Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. O adubo, a palavra de Deus, cava nela ao redor. Você sabe quando você escava ao redor de uma planta, ela segura toda a chuva e absorve toda a chuva que cai ali, aquilo não se escorre, principalmente se está num terreno com maior declive. Então você faz de forma que aquele terreno fique plano, ou escava ao redor dela, para que toda a chuva que cair ali vá para as raízes dela. Eu vou cavar ao redor dela
O que Jesus está fazendo conosco é isso. Ele está cavando ao redor cada palavra que você ouve, cada palavra que você vê, cada palavra que você lê, o evangelho que você lê, está cavando para que essa chuva caia e você consiga produzir mais e mais frutos. Você vai absorver mais a água. A palavra de Deus vai te deixar mais presente na tua finalidade nesse mundo, na figueira que você é e nos frutos que você precisa produzir para todos os outros que estão ao teu redor. Nos lembramos agora, lembra aquela parábola do jovem rico? Bom mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Eu tenho feito tudo isso, eu tenho respeitado meus pais, eu tenho sido honesto, eu não roubei de ninguém, eu não matei ninguém, eu não disse mentiras. O mundo está cheio desses jovens ricos, tem tudo, não era só uma fortuna financeira, uma pessoa que tinha uma grande riqueza, mas a pessoa que tem o dom da saúde, que tem o dom do caminhar, o dom do andar, o dom de ver, o dom de sentir, todos os dons que você recebeu. O jovem tinha tudo, mas não seguiu a Cristo. Ele não seguiu, ele não foi atrás de Jesus. Ele não queria seguir a Jesus, ele não queria sair da sua vida. Quanta gente hoje pensando que é bom, que nunca fez mal para ninguém, que nunca matou ninguém, que nunca roubou a ninguém, mas não segue a Jesus. Não dá fruto, uma figueira estéril plantada no meio do mundo, que às vezes tem um trabalho, tem uma família, tem os filhos, tem casa, tem carro, tem tudo, uma figueira plantada num terreno muito fecundo, muito fértil, e não produz nada para Jesus. É como o jovem rico, produz tudo, mas não produz para Jesus. Uma figueira que não produz fruto, que absorve todos os nutrientes da vinha ao redor, minando a vinha ao seu redor, minando as pessoas ao seu redor, pela sua indiferença para com Deus, para com a palavra de Deus, para com o Evangelho, para com a Eucaristia, o que é muito mais grave. Nunca se preocupou em conhecer a fé para descobrir o valor da Eucaristia, o valor da comunhão, o corpo e o sangue de Jesus, a seiva de vida eterna. Trabalhou durante toda a vida, acumulou carro, acumulou casa, construiu casa para os seus filhos, para o seu neto, para o seu tataraneto. Como diz a parábola daquele grande proprietário que tinha grandes fortunas, muitas casas, muitos terrenos, muitas fazendas, muitos não sei o quê, muito dinheiro no banco, muito dinheiro na poupança, e não se preocupava. Jesus vai dizer: ainda esta noite tua vida te será pedida, e os frutos que você deu, assim é a videira, assim é essa figueira plantada, que está ali no meio, suga tudo o que ele recebeu, todos os dons que ele recebeu, ele vai sugando para si, fica aquela árvore frondosa, bonita, cheia de folhas, mas não dá nenhum fruto. Eu vou cortar essa árvore de Jesus, ela não serve para nada, eu venho buscar fruto aqui, não encontro nunca. Que o Espírito Santo nos dê a força, a capacidade, a alegria de irmos cada dia mais ao encontro de Deus, nos alimentarmos do seu corpo e sangue, da sua palavra, da Eucaristia, de nós trabalharmos para a vida eterna como Ele mesmo pede. Trabalhar e não pelo alimento que perece, pelas casas, pelas fazendas, pelos carros, pela poupança, mas trabalhar pelo alimento que dura até a vida eterna, que o Filho de Deus vos dá, está nos dando agora. Que Deus, o Espírito Santo, nos ilumine para nós, tendo a consciência de figueira estéril, busquemos na palavra de Deus, no sangue, no corpo e sangue de Deus, produzirmos frutos para a vida eterna.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.